Ele visava atender as comunicações do Ministério da Defesa, em particular as necessidades, as demandas do sistema de comunicações militares por satélite em banda X, as comunicações estratégicas de governo na banda Ka, o Programa Nacional de Banda Larga, também na banda Ka, e absorção e transferência de tecnologia. Condicionantes do projeto: controle do satélite exclusivamente em território brasileiro, nas mãos de brasileiros. Controle do satélite numa parceria Ministério da Defesa e Telebrás, conforme já foi comentado. Controle das comunicações, a carga útil de banda X controlada pelo Ministério da Defesa, a carga útil em banda Ka controlada pela Telebrás. E 2 estações de controle do satélite, uma principal e uma secundária, em organizações militares, com a finalidade de aumentar ainda mais a segurança do controle do satélite. Ganhos esperados: maior potência. Atualmente, a capacidade satelital em banda X ela é contratada, mas ela possui limitações em potência que impedem a utilização de todos os terminais simultaneamente do Ministério da Defesa. Então, com a capacidade que nós temos hoje, nós conseguimos operar com menos da metade dos nossos terminais simultaneamente. Maior largura de banda. Com o SGDC, nós vamos mais que dobrar a largura de banda disponível hoje para comunicações militares. Maior número de coberturas. Hoje nós temos uma única cobertura, que é chamada uma cobertura hemisférica, ela pega uma área bastante ampla. E com o novo satélite, nós passaremos a contar com 3 coberturas, uma regional, uma nacional e móvel, que eu mostrarei no próximo slide. E, também importante, maior segurança, onde nós passaremos de uma situação onde nós tínhamos apenas o controle das comunicações e passaremos para uma situação onde nós teremos o controle do satélite e o controle das comunicações. Essas são as coberturas que o SGDC vai prover para as comunicações militares. Então, nós temos uma cobertura ampla, que é uma cobertura regional, que ela engloba toda a área de interesse, toda a área em que o Ministério da Defesa possui interesse geopolítico, onde o Ministério da Defesa se faz presente. Por exemplo, nós temos aqui o Haiti. Nós temos o oceano, onde nós temos os navios da Marinha se deslocando. Nós temos uma cobertura nacional, com maior nível de potência. E nós temos esta cobertura aqui, que é um spot móvel, que ela pode se deslocar por toda a área que o satélite consegue enxergar, que é esta área que está representada aqui na figura. Essa figura ilustra alguns tipos de terminais utilizados nas comunicações militares, onde esta antena aqui é uma das antenas que nós utilizamos como ancoragem das comunicações dos demais terminais. Essa antena fica em Brasília. E aqui nós temos outros tipos de terminais, como o terminal chamado MANPAC, que é carregado pelo homem, é um terminal transportado em mochilas. Aqui é um terminal de porte significativamente maior, que permite aí utilizar velocidades maiores de comunicações. E esses terminais aqui embaixo são os nossos terminais típicos. E aqui, inclusive, nós temos o terminal instalado no Haiti, em apoio à presença militar brasileira naquele país. Já foi comentado pelos meus antecessores, eu não vou repetir, esse aqui é o decreto de governança, é o 7769. Também já foi comentada esta figura, né, que mostra aqui a parte de transferência e absorção de tecnologia. O cronograma também já foi comentado, mas eu vou aqui me permitir repetir alguns pontos. A questão
da publicação da RFP, que foi feita ainda no ano passado, em fevereiro. Nós temos a assinatura dos contratos no final do ano. Nós temos a reunião inicial preliminar de revisão do projeto, que aconteceu em maio. E agora, conforme foi comentado, nós temos a revisão crítica do projeto em dezembro, né? Mostrando que o cronograma vem sendo seguido e está saudável. O lançamento previsto em setembro de 2016, né? Sendo admitida aí uma tolerância para mais ou para menos, e o início das operações previsto para janeiro de 2017, também sendo admitida aí uma tolerância. Aqui, essa figura tem a ver com o questionamento apresentado inicialmente a respeito do desenvolvimento do programa, né? O SGDC, ele se encaixa dentro de uma demanda, que é a demanda do Sistema Militar de Comunicações, Sistema Militar de Comando e Controle, que apresenta a demanda de comunicações. Senador, se fosse possível. Já está acrescentado. Muito obrigado. Então, o Sistema Militar de Comando e Controle, ele é o grande demandante das comunicações militares, mas o Ministério da Defesa possui outras demandas que estão caracterizadas no PESE, né, o Programa de Sistemas Espaciais. E essas demandas todas estão alinhadas com a Estratégia Nacional de Defesa. Então, o SGDC é apenas o primeiro produto, o primeiro filho de um programa que foi devidamente estabelecido e de demandas que estão devidamente qualificadas. Esta figura mostra que esta figura mostra que o SGDC ele vem atender aqui como o primeiro satélite geoestacionário para comunicações militares. Então, nós temos aqui uma vida útil estimada de 15 anos, mas dentro desta demanda, a demanda é por uma constelação de satélites. Então, nós pretendemos, né, para conseguir a nossa capacidade estimada, demandada, e para obter redundância e segurança, que esta constelação se complete com 3 satélites, né? E aí, para que essas capacidades possam se somar, esses lançamentos aconteceriam a intervalos regulares, conforme está representado aqui na figura. Por fim, esta figura ilustra os subsistemas ou os sistemas militares demandantes de comunicações geoestacionárias, onde nós podemos ver aqui o CISFRON, o CISDABRA, o CIPAM e o CISGAAS. Todos eles demandantes e, sem o SGDC, todos esses sistemas seriam afetados em diferentes intensidades. E aqui representado o nosso comando e controle, o Centro de Comando e Controle da Defesa, localizado aqui em Brasília. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a todos. Obrigado, Coronel Anderson. E passamos imediatamente a palavra ao senhor Leonel Fernando Perondi, que é o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Então, eu quero agradecer aí o convite, né, senador presidente da comissão, senador Aníbal Diniz, né, pela oportunidade aqui de falar sobre o INPE, né, e a questão do programa espacial, da inserção, né, das atividades desenvolvidas pelo INPE no âmbito aí do programa espacial. Bom, aqui eu acho que eu dividi a apresentação em uma parte inicial, né, sobre capacitação. Eu acho que para falar um pouco, né, sobre o futuro, vamos falar um pouco do passado, né, onde nós chegamos, né, para pensar um pouco onde que nós pretendemos chegar no futuro, né. Então, essa iniciativa do programa espacial, né, ela nasce juntamente com essa iniciativa do CTA, lá nos anos 40, né, quando foi decidido
então que o Brasil teria, né, uma iniciativa grande aí na área aeroespacial, né? O projeto original era aeroespacial. Então, nós tivemos o início desse programa com a implantação do ITA, né, lá no CTA, em 1950, que foi moldado, digamos, como uma escola, né, para a formação de recursos humanos na área aeronáutica e espaço, né? Então, o ITA tinha a função, né, de formar uma massa crítica, né, para que o país pudesse desenvolver aí todo o setor aeronáutico e espacial no Brasil. Então, em 53, então, quer dizer, você tem a absorção do conhecimento com o ITA, né? Posteriormente, em 53, começa a instalação do chamado Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, em que são institutos, né, que vão desenvolver a pesquisa aplicada e o desenvolvimento para fixar o conhecimento absorvido aqui, digamos, o conhecimento, né, de tal maneira objetivando um produto, que era o avião. Então, em 1968, né, quer dizer, aqui temos a absorção de conhecimentos, a formação de massa crítica, temos os institutos, né, que fazem a parte da pesquisa aplicada e o desenvolvimento. Em 68, né, nós temos aqui, então, o primeiro modelo do Bandeirante voando, né? Então, nós vemos aqui que num ciclo de 18 anos, né, nós somos desde a absorção do conhecimento, passando pela pesquisa aplicada e o desenvolvimento, chegando até o primeiro produto. A Embraer é criada em 69, eu não vou entrar aqui no ramo depois, que é bem conhecido, né, do desenvolvimento da indústria aeronáutica no Brasil. A parte espacial, ela tem uma derivação desse projeto, em 61, né, quando é criado aqui uma iniciativa civil, que era o chamado Comissão Nacional de Atividades Espaciais. No fundo, o INPE, né, não é, ele tem o nome, ele ganha o nome de Instituto de Pesquisas Espaciais 71, né, mas a criação do INPE se dá lá em 1961, né, 10 anos antes, né, do que ele ganha, digamos, o nome de Instituto de Pesquisas Espaciais. E aqui, então, há uma divisão, né, em que a parte civil, então o INPE nasce aqui, a CNAE, né, ela nasceu ligada ao CNPq e foi responsável, então, pelas aplicações e o acesso ao espaço, né, na parte civil, vamos dizer assim, né? E a parte de bases e lançadores ficou sob a responsabilidade, então, aqui nasceu o GTEP, aqui seria, talvez tenha um E a mais aqui, que era um grupo, né, executivo e de trabalho, estudos de projetos espaciais, que, posteriormente, em 71 também, veio dar origem ao que é o IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, atualmente. Responsável, né, pelo acesso, pela parte de veículos lançadores, né. Em 65, né, foi criado o primeiro centro de lançamento de foguetes aqui da América, né, que é o Centro de Lançamento de Barreira do Inferno, lá em Natal, que deu, então, origem à parte de bases, né? Então, nós tivemos essa seguinte estrutura, né? Nós tivemos, então, a parte de satélites, né, e aplicações ligadas à área civil, aqui com a CNAE, e depois INPE, né? A parte de veículos lançadores com IAE, e a parte de bases, né, nucleada inicialmente com o CLBI. Em 71, teve a criação da COBAI, a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, que passa ligada ao Estado-Maior das Forças Armadas, né, que passa a ser responsável pela coordenação e planejamento do programa. Então, essa era a estrutura, né, do Programa Espacial Brasileiro, com seus órgãos executores, em 71. Então, isso aqui é só para situar, né, digamos assim, o fato que eu queria chamar a atenção aqui, que nós tivemos, então, uma iniciativa civil, né, que é o INPE, que tem a ver com a parte de aplicações e o desenvolvimento de plataformas orbitais, e temos a parte de veículos, né, que, com o CTA, o DCTA hoje, né, e concentrado no Instituto de Aeronáutica e Espaço hoje, e aqui temos, além do CLBI, temos também a Alcântara hoje, que está aqui. E a COBAI, ela subsistiu até 1994, quando ela foi extinta e criada a Agência Espacial Brasileira. Então, é mais ou menos esse o arranjo, digamos assim, do Programa Espacial Brasileiro na sua história, né? O INPE, então, agora eu vou focar no INPE. O INPE, então, ele teve como a sua missão, era, digamos, aqui nesse início, só voltando um pouquinho essa planilha, né, esse slide, ele foi criado com a visão de que a cooperação internacional, né, necessária para operar aqui o Barreira do Inferno, né, seria necessário ser civil.
Então, o INPE ele é criado como uma parte do CTA mesmo, né? O terreno que nós ocupamos até hoje lá ainda pertence à aeronáutica, à defesa, né? E ele foi criado com a missão, né, de fazer a cooperação internacional necessária para que nós trouxéssemos, né, digamos, veículos de sondagem para operar a Barreira do Inferno. E de 65, né, da criação de Barreira do Inferno até 1970, nós tivemos mais de uma centena de lançamentos de foguetes de sondagem, com cargas úteis científicas, né, desenvolvidas em boa parte pelo INPE, pelo antecessor do INPE, a CNAE, né, e em cooperação internacional na área científica, né. Tivemos cooperações aqui com os Estados Unidos, com a França e com a Alemanha, principalmente, né, nesse período, né. Então, o INPE ele nasceu já com essa visão de cooperação internacional na área civil, né, buscando aplicações e, digamos assim, dominar o ciclo do acesso ao espaço e aplicações, que é mais ou menos o que eu estou querendo mostrar aqui. Então, na sua história, ele desenvolveu 4 outras áreas, né, de aplicações, que é a parte da ciência espacial, que é o entendimento aí dos fenômenos associados com a ionosfera e a relação Sol-Terra, né. A meteorologia científica, né, foi desenvolvida pelo INPE, que hoje tem o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a expressão desse esforço, né, que é o CPTEC. Então, nós somos pioneiros na América Latina aqui no Brasil, né, na área de previsão de tempo, né, científica, né, quer dizer, modelar a dinâmica da atmosfera, implementar num computador e obter, a partir daí, previsão de tempo, né. A parte de observação da Terra também é uma outra área de aplicação que o INPE nucleia, né, e que nós tivemos em 73 a primeira estação de recepção de imagens de satélites de sensoramento remoto instaladas aqui na América do Sul, e a terceira no mundo, né, depois dos Estados Unidos e Canadá, recebendo as imagens do Landsat-1, que foi o primeiro satélite civil também de sensoramento remoto, e que nucleou todo um setor aqui também de aplicações nessa área. E temos também a parte de estudo de mudanças, quer dizer, modelamento da atividade antrópica, né, analisando seus impactos e vulnerabilidades e estudo de estratégia de adaptação, né, com grande foco aqui em mudanças climáticas. Então, essas são as 4 áreas de aplicações que foram nucleadas, né, pela atividade do INPE. E o modelo, né, segue o mesmo modelo do CTA. Né? Nós tivemos o modelo, o do ITA, lá, vamos dizer assim, para o setor aeronáutico. Nós tivemos formação de recursos humanos através de cursos de pós-graduação, sempre. Cada área nucleada sempre teve um curso de pós-graduação, que seria o paralelo, vamos dizer assim, do curso de graduação do ITA. Né? Então, ao invés, no curso de graduação, tivemos um curso de pós-graduação para nuclear o conhecimento, trazendo pesquisadores estrangeiros, etc., para nuclear, digamos assim, você ter a massa crítica, né, para nuclear aquele setor de aplicação. Laboratórios com pesquisa aplicada e desenvolvimento, e depois produtos, chegando a produtos e serviços inovadores. Né? Então, em cada uma dessas áreas, nós vamos desde a absorção do conhecimento, passando, né, pela parte da pesquisa aplicada e o desenvolvimento, e chegamos mandatoriamente ao produto e serviço. Eu não vou citar todos os produtos e serviços, né, mas todas essas áreas elas têm produto e serviço. Então, quer dizer, o INPE, na parte de aplicações, ele cumpre, né, o que se espera do Instituto de Pesquisas, né, que absorva conhecimento e transforme esse conhecimento em produtos e serviços inovadores. Eu pediria licença para... Ok, obrigado, presidente. Então, aqui, bom, isso aqui eu não queria... Isso aqui repete mais ou menos o que eu disse anteriormente, mas aqui são os cursos de pós-graduação que nós temos em todas essas áreas de aplicações, né? E aqui os principais programas, produtos e serviços, né, que são gerados por essas áreas no momento, né? Mas só voltando aqui, então, ao caso do INPE, né? Então, ao longo, então, nós tivemos a parte de aplicações, agora eu vou focar na parte do acesso ao espaço. Então, nós diríamos assim, que temos a parte do acesso ao espaço e a parte de aplicações, que são as 2 grandes áreas, digamos assim, de atuação do Instituto, que estão na sua missão, né? O acesso ao espaço seria, digamos, capacitar o país, né, a desenvolver plataformas orbitais, né, para operar no espaço, produzindo informações as mais variadas, né, tanto sobre o planeta quanto informações ligadas ao espaço exterior, né. Então, nós temos aqui o conjunto de, digamos assim, um pouco desse histórico da capacitação, né. Então, ao longo desse período, né, então, o Instituto foi desenvolvendo, ao longo da MECB, que já foi comentado aqui anteriormente, adquirimos a nossa capacitação, primeiramente, em satélites, né, produzimos 2 pequenos satélites, nessa época totalmente produzidos no Brasil, né. O primeiro deles foi lançado em 93, que é o satélite de coleta de dados 1, por um lançador Pegasus, né, da Orbital Science americana, e depois o segundo satélite foi lançado em 1998, também
por um lançador Pegasus da Orbital Science. Esses 2 satélites, eles operam hoje o que é chamado Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais. Eu cito isso aqui porque isso se articula depois, né, com a questão dessa proposta de modernização desse Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais, que foi tocado aqui antes em outras apresentações, depois eu volto a ele, né? Mas nós, então, esse aqui foi, digamos assim, a capacitação inicial do Brasil, né, no desenvolvimento de plataformas orbitais. São 2 pequenos satélites em órbita equatorial que estão operacionais até hoje, né? E nesse processo, então, foi desenvolvida, né, capacitação para a integração e teste de satélites, que é o Laboratório de Integração e Teste, é uma infraestrutura fundamental, né, para programas espaciais, que é onde onde se faz, né, digamos, todos os testes que demonstram, né, que o sistema tem a confiabilidade necessária para operar no espaço, né? O que opera no espaço não tem manutenção, então é fundamental, né, que você tenha toda uma capacidade de integração e teste que reproduza, né, todo o ambiente que o sistema enfrentará, né, na sua colocação em órbita e depois na sua operação em órbita. Então, essa é uma infraestrutura enorme que foi instalada ao longo do tempo. Ele foi inaugurado em 1988 e tem ao longo do tempo, né, tido aí várias expansões. Inclusive, encontra-se correntemente uma expansão, né, para atender satélites aí geoestacionários, né. Em 89 também foi inaugurado o Centro de Rastreio e Controle de Satélites, né, que tem com antenas lá em Cuiabá, que permite, né, que o Brasil faça o rastreio e controle de satélites. E nós já temos operado satélites nacionais, que eu vou comentar aqui depois. Quer dizer, os SCD são operados, né, por esse Centro de Rastreio e Controle. Isso aqui é uma facilidade que opera 24 horas, 24/7. Né? E também temos apoiado missões internacionais usando esse centro de rastreio e controle de satélites do INPE. Então, essa é uma outra infraestrutura que foi desenvolvida pelo Programa Espacial, nessa capacitação no acesso ao espaço. Bom, em 88, como já foi dito aqui anteriormente, nós começamos aqui nessa fase, começamos a cooperação com a China também, né? Que foi o segundo grande programa, quer dizer, o primeiro foi esse da MEC-B, da Missão Espacial Completa Brasileira, em que foram produzidos, então, os satélites de coleta de dados 1 e 2. E o segundo grande programa foi o Sino Brasileiro, que levou à fabricação de 5 satélites, né? E esses 5 satélites, nós temos uma primeira fase, né, que é o chamado Ciberzum e 2, que são os primeiros 2 satélites. O primeiro é lançado em 99 e o segundo em 2003. Os 2 operaram, esses são satélites já de 1,5 toneladas, né, quanto o SCD é 120 quilos a massa, né. Nós estamos falando aqui de satélites já de 1.500 quilogramas, né, com satélites profissionais, com 3 câmeras para observação do planeta, né. Aqui tem algumas imagens, depois eu posso entrar se sobrar algum tempo. Então, o programa Cibers, ele foi um salto, né, em relação ao que foi o sistema os satélites de coleta de dados. Aqui são satélites em 3 eixos, controlados em 3 eixos, são satélites profissionais. Então, nessa cooperação, o Brasil também adquiriu a capacitação, né, para desenvolver satélites profissionais, controlados em 3 eixos, né, com uma missão de observação da Terra. Pediria mais um pequeno tempo aqui para o senhor presidente, para só comentar que, então, nesse processo, nós contratamos, esses programas todos foram contratados, envolveu a contratação da indústria nacional, e nós tivemos aqui, por exemplo, aqui eu estou fazendo só o arranjo industrial, né, que foi responsável pelo Ciberzum 2 e 2B, né, em boa parte. Isso aqui são tudo empresas brasileiras, né, que foram contratadas na fabricação dos satélites Ciberzum 2 e 2B, né, com vários. Eu não vou entrar no detalhe dos equipamentos. O que está em verde, né, foi fabricado pelo lado brasileiro, o que está em azul foi fabricado pelo lado chinês. Isso no Ciberzum 2. A estrutura e todo o suprimento de energia, inclusive painéis solares, foram fabricados já pelo Brasil, né, isso já na fase dos satélites 1 e 2. Né. Essa capacitação, por exemplo, em painéis solares e na área de suprimento de energia, ela se dá lá nos anos 80 ainda. Então, nós já exercitamos isso no final dos anos 80. Já exercitamos isso em vários programas, né? Ciberzum, o 2 e o 2B. Aqui está um balanço, mais ou menos, do investimento para o 1, 2 e 2B, né? Que envolveram aí da ordem de 110 milhões, né, de dólares, né? Isso para o Ciberzum e 2, num programa que foram de 25 anos, praticamente, que é um projeto relativamente longo, né?
E o 15 milhões de dólares foi o investimento do 2B, que é um projeto que foi assinado em 2004 e concluído em 2007, lançado em 2007. Né? O 13.4 foi assinado em 2002, né? Então é a segunda fase do programa. E aqui, então, o que está em verde são os equipamentos brasileiros contratados da indústria nacional, inclusive câmeras, né, para operação no espaço. Então, além de toda a parte de suprimento de energia. Então, nós fabricamos aqui câmeras extremamente profissionais, como essa aqui, uma câmera de 110 quilogramas, né? É uma câmera sofisticada. Poucos países no mundo têm essa capacitação de fabricar câmeras, né, nessa faixa de resolução da ordem de 20 metros. Né? E o Brasil, nesse esforço, né, do programa espacial, então, ele projetou e fabricou essas câmeras no Brasil. Câmeras de... Aqui está um exemplo, uma outra vista dessa câmera. Essa aqui é uma segunda câmera que foi fabricada no Brasil, que é o WFI. Então, aqui está uma visão, né, das instalações do LIT, né, na parte da câmara térmica, né, para os testes do satélite, do Cibers, aqui é o Cibers 3. E aqui está um balanço, mais ou menos, do investimento feito pelo país. Então, eu diria de 2004 para cá, né, as contratações relativas ao Cibers 3 e 4, eles se deram de 2004 até o presente. Então, nós contratamos aqui mais de 300 milhões de reais na indústria nacional, e essas contratações todas foram feitas pelo INPE, na forma de licitações de preço e técnica. Né? Tivemos aí da ordem de 15 licitações e desenvolvemos um arranjo industrial que tem capacidade de fabricar praticamente todo o sistema espacial. Né? Se fôssemos reproduzir uma plataforma, né, como a do Cibers no Brasil, nós teríamos condições hoje de reproduzi-la quase integralmente no Brasil. Faltaria a parte de controle de atitude e órbita, que nós temos um programa digamos assim, desde 2005, né, de capacitação nessa área, juntamente com o DCTA, onde mais de 40 milhões de reais já foram investidos nessa parte de atitude de controle e órbita, né, de satélites, que também encontra-se praticamente pronto, eu diria, esse programa. Né? Então, era basicamente esse o que tinha para falar da história anterior, em termos de capacitação. Não vou mostrar fotos e outras partes da tecnologia, né, desenvolvida nesse período, mas só que um breve resumo, então, do que é a capacitação, né, que foi desenvolvida, então, pela atuação aí do INPE na parte de satélites, né, ao longo aí da sua história. Nós temos, então, o SCD-1 e o SCD-2, que foram satélites que foram lançados com sucesso e operam em órbita. Tivemos sucessos em lançamentos, né, relativos ao VLS. E tivemos o Cibers 2, que operou em órbita também por vários anos. O Cibers 2B também teve operação em órbita por vários anos. E o Cibers 3 tivemos uma falha no ano passado no lançador, perdemos o satélite. Estamos hoje, depois de um esforço muito grande, colocando o segundo modelo, que é o Cibers 4, para lançamento agora, próximo em dezembro, na primeira quinzena de dezembro desse ano, na China. Né? Bom, eu queria, então, complementando aqui, dizer que o Instituto, né, então, ao longo da sua história, ele dominou, né, de uma forma bastante modesta, quando comparada com o investimento em outros países, né, mas podemos afirmar que o Instituto hoje ele domina, né, que o Brasil tem a capacitação para desenvolver o ciclo de vida de sistemas espaciais. Nós temos condições de fazer toda a fase de concepção, a fase de proposta de arquitetura, né, quer dizer, identificada uma necessidade. Temos a condição de propor uma missão para atender aquela necessidade. Bom, agora eu vou concluir de fato aqui. Temos condições de fazer toda a proposta de arquitetura, depois toda a parte de projeto, e aqui a fabricação vamos para a indústria. Né? O INPE contrata na indústria, porque não há sentido em desenvolver toda a parte de processos, né? E toda a infraestrutura necessária para a fabricação de sistemas dentro do INPE. Né? Então, nós fazemos isso, ou dentro da União, vamos dizer assim, nós fazemos isso contratando a indústria e depois voltamos na parte de integração e testes para dentro da União de novo, no Laboratório de Integração e Testes, e a operação em órbita, voltamos de novo para dentro da União com o Centro de Rastreio e Controle de Satélites. E o centro de missão depois pode ser tanto, né, privado quanto dividido aí pela União. Então, eu só queria dizer, enfatizar, que ao longo aí da história, até o momento, né, da atuação, nós desenvolvemos a capacitação do ciclo completo de vida, né, de sistemas espaciais aqui no país. Né? Sobre o programa SCD, eu diria assim que o satélite SCD opera o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais, que ele tem hoje 600 plataformas, né, espalhadas, né, pelo território nacional, e diariamente esses satélites coletam dados dessas plataformas e disponibilizam esses dados para em torno de 80 usuários, né, no Brasil. Certo? E entre eles a Agência Nacional de Águas. Né? Essa demanda da ANA, atualização e ampliação do sistema,
ela diria assim, seria uma ampliação, né, do sistema já existente. Nós já temos um sistema existente. E aqui o INPE, somente ele tomou parte nesse processo, disponibilizando técnicos, né, para ajudar na especificação do sistema. No programa SGDC, né, que estão aqui os objetivos, que eu acho que já foram ditos aqui anteriormente, na parte de absorção e transferência de tecnologia para o setor espacial brasileiro, eu também gostaria de frisar que o INPE ele é um usuário, né, um cliente, vamos dizer assim, desses dois modelos aqui, desses dois programas, né, de absorção e transferência de tecnologia, né? Então, e o INPE tem sido cliente dos dois programas, né, absorção de tecnologia e de transferência de tecnologia, com a expansão do LIT, e aqui nós temos o treinamento, né, de equipes, né, no programa. Bom, a conclusão aqui, só para dizer rapidamente, é que a meta do PNAE, que é a capacitação nacional no projeto de fabricação, integração, colocação em órbita e operação de sistemas espaciais, tem sido cumprido, digamos, pelo Instituto, né, ao longo da sua história, da sua trajetória. E com relação aos dois programas, né, nós consideramos que haveria necessidade aí de utilização do poder de compra para apoiar a capacitação nacional em satélites geoestacionários no âmbito do PNAE. Né, exercitar mais, digamos assim, a base industrial que já foi construída no Brasil. Nós temos hoje, então, um conjunto aí de 15 a 20 empresas que estão sem contratos praticamente, e nós corremos o risco de perder a capacitação que nós tivemos aí ao longo da história recente. Então, acho que teria que haver uma articulação maior entre os programas, né, de tal maneira a manter um volume de contratos mínimo na base industrial brasileira, né, sob pena de que ela se desarticule novamente, como já ocorreu no passado. E temos também a proposta de satélites no âmbito do PNAE, né, do Programa Nacional de Atividades Espaciais, temos também a proposta de capacitação nacional em satélites geoestacionários, né. Inclusive está aqui no PNAE 1 em meteorologia. O INPE tem feito uma proposta no seu plano diretor de 3 novos satélites, né, nessa área, e que gostaríamos então de estar levando. Acho que seria extremamente importante que houvesse maior sinergia entre os programas, né. Então, basicamente era isso, senhor presidente. Eu agradeço e lamento aqui pelo meu atraso aqui no meu tempo. Obrigado. Professor, eu que te peço desculpas por estar interrompendo, mas, na realidade, a sua exposição tinha que ser feita integral e a gente teve que avançar um pouco no tempo, mas eu acho que justificadamente. Eu passaria agora a palavra ao presidente do Sindicato dos Servidores Públicos na área de Ciência e Tecnologia, o senhor Ivanil Elisiário Barbosa. Senador, muito obrigado pelo convite. O sindicato se sente honrado em estar aqui presente. Eu acho que nós temos... Eu acho que o sindicato tem muito a colaborar com essa audiência pública no sentido de uma maior independência política e até mesmo da coerência daquilo que é prerrogativa de um sindicato, que é trazer luz crítica. E na nossa condição de um sindicato de servidores de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, com uma grande responsabilidade de apontar os problemas e também indicar os caminhos. Muitas vezes nós não estamos aparelhados para fazer isso, mas nós buscamos estudar as situações e, se erramos muitas vezes, é natural que se compreenda a nossa situação de limitado acesso a informações e outras situações que envolvem esse campo, né? Então, eu tenho ali somente 60 slides, eu acho que dá para passar nos 10 minutos, né? Na verdade, é o seguinte, esses slides, cada um daria realmente para contar muita coisa, mas eu vou passá-los rapidamente, só de uma forma ilustrativa. Tudo começou com a questão da defesa, né? A questão era a Guerra Fria e que levou a esses desenvolvimentos. Essa é a situação atual, evidentemente uma foto ilustrativa de como se encontra o espaço hoje. Desde o lançamento do Sputnik, nós temos hoje por volta de 40 mil objetos espaciais em órbita. Cada satelitização coloca junto 6 componentes, né? Partes dos motores, os próprios motores também ficam ali em órbita por muito tempo. Alguns decaem, outros continuam lá por algum tempo.
e que eu saiba apenas os Estados Unidos fazem um monitoramento de pedaços de satélites de tamanho maior do que 10 centímetros. Fazem esse monitoramento e toma, inclusive, providências para que os seus satélites não sejam afetados, não sejam atingidos por esses fragmentos. Por que se investe, ou em que se investe? Segurança nacional, essa é a força motriz, segurança nacional, prestígio internacional, sensoriamento remoto, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, é um forte vetor de fomento industrial, de desenvolvimento industrial, desenvolvimento científico e empregos, é um forte gerador de empregos. Vamos ver isso. Tem também essa parte, né? O tio Sam está vigiando você. E hoje, isso daqui é o grande, vamos dizer, é icônico isso daqui, né? A gente tem essa antena aqui, em que 42% da economia é gerada pela satelitização, por esse sistema de comunicação, em equipamentos de terra. E tem uma força de expressão muito forte essa imagem em termos da integração do povo brasileiro. Então, isso tem um efeito, inclusive, socioeconômico, né, inimaginável, né? Bom, dos satélites que nós temos em operação, dos 1.167 satélites, 502 são dos Estados Unidos, 152 são satélites militares americanos. 30% dos satélites são satélites militares voltados para o sistema de defesa americano. 30% desses satélites aí. As áreas que envolvem, né, os satélites, os tipos de satélites, os quatro tipos de órbitas: geoestacionário, elíptico, de média órbita e de baixa órbita, nesse sentido aqui. Eu vou mais rápido, porque isso não interessa tanto quanto o que a gente tem a falar. Esses são os atores, os principais atores, de quem já alcançou, fechou o ciclo do desenvolvimento espacial, ou seja, colocou em órbita um satélite próprio num lançador idem. Os Estados Unidos são um mundo à parte, como eu já disse. O programa espacial é um subproduto da defesa, do sistema de defesa. 2,5% do orçamento da defesa é voltado para a NASA, e mesmo assim o programa deles investe mais do que a soma de todos os programas espaciais dos outros países. Só em 2008, diz Obama aqui, os Estados Unidos gastaram 22 bilhões para desenvolver e adquirir satélites, foguetes e sistemas espaciais. Isso é mais que o orçamento da NASA, da própria NASA. E lá tem uma coisa que não acontece aqui no Brasil. Por ocasião das candidaturas, da reeleição do presidente Obama, essas foram as perguntas direcionadas. Qual a visão que tem sobre desenvolvimento tecnológico, como atrair jovens, como atrair pessoas a desenvolver uma carreira na indústria aeroespacial, como manter e revitalizar as capacidades de um pessoal que lá já consideram de idade avançada, coisa que aqui é muito mais dramático do que isso. O nosso sindicato pagou uma indenização de plano Bresser em 1987, que não deu muito dinheiro para ninguém, não. Quem recebeu muito foi o doutor, que recebeu uns R$7.000. Mas para o sindicato trouxe um número que sempre dizia: o sindicato parece mágico, tira coelho de cartola. E ali ele nos colocou um número. Em 2007, em 1987, nós tínhamos 3.409 pessoas trabalhando no desenvolvimento do lançador. 25 anos depois, isso então remete a 2012, esse número tinha caído para 1.709, exatamente a metade.
E em até 2020, se não houver nenhuma ação de contratação, esse número cairá novamente para metade do que é hoje, 890. Se o nosso programa espacial tivesse dobrado de tamanho, estima-se que a necessidade de recursos humanos teria que ser quadruplicada. Ou seja, em 2020, nós teremos aproximadamente 9 a 8% do que teríamos de potencial a desenvolver desde o MEC-B, que foi uma fase do desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro que adensou e que condensou os maiores resultados. Essa imagem aqui eu quis colocar pelo seguinte: na estação internacional, a bandeira do Brasil figura ali. Nós assumimos o compromisso de produzir partes desta estação. Não produzimos e não demos satisfação. Essas partes foram produzidas por outras pessoas, por outras indústrias, mas o Brasil não cumpriu o seu compromisso e não deu a mínima satisfação. A China tem iconautas. A agência espacial, a estação espacial chinesa para 2020. A China está na Lua. E aqui, lançado em 1º de dezembro, num foguete longa marcha, a espaçonave pousa na Lua em 14 de dezembro. A bordo, um robô de exploração. A Índia colocou o seu primeiro foguete em órbita em 1980, tem o seu lançador consolidado. Essa sonda, primeira versão dessa sonda, em 2008, lançada em 2008, completou 3.400 órbitas em torno da Lua em 312 dias de seu funcionamento. A Índia em Marte, essa figura é icônica, um satélite indiano sendo transportado em carro de boi. A Índia também conseguiu sucesso no lançamento do seu lançador de satélite geoestacionário. Esse é o primeiro foguete indiano transportado em uma bicicleta. Nós temos também essa figura aqui da nossa constelação, que antes era a Cruzeiro do Sul, mas aqui, como último foguete aqui, figura hoje o Ciclone 4. Isso é um absurdo. O Ciclone 4 consta ali, a ACS consta incluída no Programa Espacial Brasileiro. Inclusive, os recursos são computados como recursos brasileiros de desenvolvimento espacial. É um absurdo. Estima-se que o lançamento do Ciclone 4 vai custar 50 milhões, por volta de 50 milhões de dólares. 32 milhões de dólares é o custo do próprio foguete, que é 100% produzido pelos ucranianos. Não dá um emprego, não gera um emprego brasileiro. 7 milhões é combustível, extremamente tóxico, perigoso, produzido apenas por 2 países no mundo. 5 milhões é vida vegetativa. O que sobra divide por 2, que, afinal de contas, é uma binacional com participação igualitária. É um absurdo. Assim como, vou aproveitar a ocasião, senador, desculpe, eu preciso de um pouquinho mais de tempo, mas muito pouco, mais uns 5 minutos. Assim como o SGDC, que nós reconhecemos como uma necessidade brasileira. O Brasil precisa disso, o povo brasileiro precisa do SGDC, mas, como disse o diretor Perondi, é preciso que se aproveite a força, o poder de compra do poder brasileiro, que não custa barato isso, para fomentar a transferência de tecnologia, que absolutamente é incipiente e não existe. Enquanto falavam dessa questão da transferência, eu fiz essa dobradura em papel. Eu faço essa dobradura de papel na frente de quem nunca fez e ele não vai conseguir fazer repetir essa dobradura de papel. Então, transferência de tecnologia não é assim, desse jeito. O INPE tem 53 anos de desenvolvimento, com a vivência de todos os seus dramas, da falta de investimentos, tanto materiais, financeiros, quanto de pessoal, mas, mesmo assim, heroicamente, conseguiu apresentar resultados que, até hoje, nós temos satélites genuinamente nacionais desenvolvidos dentro desse ambiente, desse drama, e que ainda hoje atendem às necessidades, fornecem
resultados e as necessidades à sociedade brasileira. Então, nem o SGDC, nem a compra do SGDC, mesmo reconhecida a sua necessidade, e nem a ACS, nem a Alcântara Cyclone Space devem figurar como desenvolvimento de programa espacial brasileiro. A comunidade CTAna, DCTAna, INPEAna repudia o cômputo desses programas e dos seus financiamentos como recursos alocados no desenvolvimento do programa espacial brasileiro. Ninguém entrega tecnologia assim de mão aberta, gente. Isso é dinheiro de gente que tem, às vezes, um IDH inferior ao nosso, que precisa também desenvolver programas sociais como os nossos, e à custa desse povo eles desenvolveram essas tecnologias e não vão transferi-las assim dessa forma. É preciso que a gente tenha sangue. O Irã no espaço, Coreia do Norte. Aqui, depois de tentativas de explosões, não teve nenhum programa espacial de nenhum país no mundo que não ocorreu drama, que não ocorreu explosão, insucesso e essa coisa toda. Então, nós estamos numa área... Aqui são os feitos do Programa Espacial Brasileiro. Deveríamos ter feito muito mais. O Brasil se encontra aqui, entre os países, entre investimentos aí em relação ao PIB. Aqui é o PNAE. Vamos dizer, essa coluna aqui é o DCTA, é o lançador, essa coluna aqui é o INPE. Isso aqui é a previsão do PNAE 2005-2014. Absolutamente nada disso daqui foi realizado. Para concluir, presidente. Nós temos mais o PNAE aqui. Avaliando isso daqui também não vai ser concluído. O sucesso dos russos era inferior a 50%. Os insucessos que aconteceram aqui e a ajuda que outros países tiveram para o seu desenvolvimento. Bem-vindos ao mundo do alto desempenho, do alto risco, do longo tempo de desenvolvimento, alto custo e da dependência forte do governo nessa área. Aí aqui nós temos uma coisa que até depois de 2003, a partir de 2004, o orçamento médio praticamente dobrou, mas como nós vimos, desses 300 milhões aqui, há 4 anos o que chega para o desenvolvimento do VLS é 15 milhões de reais. Então, com isso não se faz lançamento. Nós temos previsão do VLM para 2015, 2016, não é isso? Isso. Eu torço para que isso aconteça, mas como o VLM tem também rede elétrica, provavelmente isso não vai acontecer, porque o VCISNAV, que está pronto há muito tempo, dependendo apenas disso, não consegue decolar, porque foi contratada a indústria para desenvolver esse sistema e não conseguiu desenvolver esse sistema. O fomento para a indústria é algo que sempre aconteceu em todos os períodos. Os dois institutos, o DCTA e o INPE, já provaram sobejadamente que têm capacidade de entregar, de responder às demandas nacionais. A Associação de Ex-Alunos do ITA avalia que o orçamento da Embraer até hoje daria para sustentar 900 anos de existência do ITA. Na época da crise do petróleo, em 73, a resposta foi que, em 76, tínhamos o lançamento do carro a álcool desenvolvido lá no CTA, e isso projetou o Brasil como referência na produção e uso de energia renovável, como uma iniciativa inovadora sem precedentes. Então, todas as vezes em que o dinheiro chegou, em que o investimento chegou, nós conseguimos dar essa resposta. E nós temos essa capacitação. Desculpe, senador, muito obrigado. Obrigado, Ivanil. Eu gostaria de ouvi-lo por muito mais tempo, até porque a sua exposição, vi que ela ficou bem abrangente e provocativa, bem interessante. Mas nós temos que cumprir esse nosso programa de trabalho aqui. E agora eu preciso passar a palavra à senhora Flávia Schmidt,
diretora adjunta de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Obrigada, senador, pelo convite ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Saúdo Vossa Excelência, em nome de quem também cumprimento as demais autoridades civis e militares aqui presentes. Senhora Flávia, me permita um minutinho só para anunciar que, além das pessoas que estão compondo aqui a mesa, nós temos outras autoridades aqui, integrantes da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Vieira de Rezende, a quem damos as boas-vindas. O senhor Marco Antônio Vieira de Rezende é diretor de Transporte Espacial e Licenciamento. Temos também José Monserrat Filho, chefe da Assessoria de Cooperação Internacional. Temos o senhor José Irã Mota Barbosa, diretor de Planejamento, Orçamento e Administração. Temos também o senhor Carlos Alberto Gurgel Veras, diretor de Satélites, Aplicações e Desenvolvimento, a quem tive a honra de ouvir há poucos dias na Confederação Nacional da Indústria sobre o Programa Espacial Brasileiro. Temos também o senhor Petrônio Noronha de Souza, diretor de Política Espacial e Investimentos Estratégicos. Temos representando também da Telebrás, Sebastião Nascimento Neto, gerente de satélites, o senhor João Henrique Dourado, que é assessor parlamentar e assessor da presidência. Temos também da empresa Visione o senhor Hamilton Carvalho, diretor de engenharia. Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o José Ângelo da Costa Ferreira Neri, a quem tenho a honra de agradecer pela bela recepção que nos fez nos dias em que estivemos lá em São José dos Campos, visitando o INPE. E também temos o integrante da Embaixada da Federação Russa, o senhor Alexander, e como é que diz esse nome aqui? Perevedentsev, que é o primeiro secretário da Embaixada da Federação Russa no Brasil. Agora com a palavra a senhora Flávia Schmidt. Obrigada, senador. A minha fala aqui, na verdade, o IPEA não faz parte dos órgãos que compõem o Programa Espacial Brasileiro, mas a gente, na qualidade de um instituto de pesquisa que trabalha voltado para a formulação e avaliação de políticas públicas, o nosso interesse pelo setor espacial remonta já em torno de 5, 6 anos. A diretoria em que eu atuo, especificamente uma diretoria que olha para o setor produtivo da economia. Então, eu vou falar rapidamente no contexto que nos levou a realizar um estudo em 2011. Eu trago alguns dados bem breves, são só 7 slides, um pouco mais atualizados, para dar um pouco a dimensão do que é essa indústria espacial brasileira, de quem são essas empresas, qual o perfil dessas empresas e o potencial que elas possuem no apoio ao Programa Espacial Brasileiro. Então, como já foi bastante contextualizado pelos expositores que me antecederam, né, nas últimas décadas ficou muito claro que o espaço não é mais um locus restrito à disputa entre potências, mas é sim um global commons, na qual se inserem diversos produtos e serviços que têm aplicação muito direta no dia a dia da sociedade, da economia dos países. Isso talvez não seja muito claro para a nossa população de forma geral, mas o quanto a sociedade e a economia são dependentes hoje de atividades decorrentes de produtos e aplicações espaciais. Então, daí surge o nosso interesse. Então, os satélites têm uso comercial, também apoiam a defesa nacional, como já foi bastante exposto aqui. E no campo científico, eles expandem nosso entendimento do universo, né? A gente tem visto quase que semanalmente novas notícias relacionadas a isso, que sempre nos impressionam bastante. Apesar disso, ainda hoje, né, pelos fatores que já foram também bastante expostos, né, é uma atividade arriscada, cara e de longo prazo, né, de sustentabilidade, que existe uma sustentabilidade do investimento por conta dos países investidores. Apenas um pequeno grupo de países no mundo até hoje domina, né, toda a gama de competências que são necessárias para a exploração e o acesso ao espaço. Então, falando um pouco sobre o estudo que a gente vai apresentar muito brevemente os resultados, aqui eu posso disponibilizar depois para a página da Comissão de Ciência e Tecnologia. A gente usou um método que a gente usa tradicionalmente no IPEA quando a gente faz estudos de setores da economia do Brasil. Então, a gente reuniu uma lista de 104 firmas que seriam brasileiras, que seriam associadas à atividade espacial. E aí,
cabe um ponto para explicar um pouco a dificuldade de identificar quais são essas empresas, né? Porque a indústria espacial, assim como a atividade de defesa, não conta com uma classificação de atividade econômica que permita a gente entrar numa pesquisa do IBGE ou em alguma base de dados governamental que são construídas a partir de classificação de atividade econômica e extrair de lá. Então, foi com a ajuda de alguns especialistas, inclusive o Dr. Yu, aqui presente da EB, nos ajudou nessa seleção de firmas. A gente chegou a um conjunto de 104 firmas que são direta ou indiretamente associadas à atividade espacial, que estariam na cadeia produtiva, portanto, das atividades mais comuns de espaço, de lançamento, fabricação de satélites, veículos e serviços de solo. Nós associamos dados oficiais, né, de diversas bases de dados oficiais a quais o IPEA tem acesso. São dados secundários, né, coletados por pesquisas oficiais, como as pesquisas do IBGE, a RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego, a pesquisa de inovação tecnológica também do IBGE, os dados de comércio exterior, da Secretaria de Comércio Exterior, do MDIC, para a gente poder avaliar um pouco como funciona a estrutura produtiva, qual é a composição dessa estrutura produtiva, as condições de competitividade, especialmente qual é a capacidade tecnológica e inovativa dessas empresas que estão atuando nesse segmento. E trabalhamos com algumas análises descritivas que são desidentificadas. Quando a gente trabalha com esse método, não nos interessa olhar para a empresa A, B ou C, mas sim para o conjunto de empresas que compõem esse determinado segmento do tecido industrial nacional. E a gente olha apenas descritivas gerais, médias, que eu vou apresentar aqui a seguir. Apresentando, eu não trouxe as tabelas para não tornar a apresentação muito extensa, né? Mas o que os dados analisados revelam para a gente de forma bastante sumária é uma predominância de empresas de menor porte, né? Então, nesse conjunto de 104 empresas, temos empresas mais pequenas, micro e pequenas empresas. Apesar disso, a gente fez uma análise longitudinal entre 2005 e 2011. Houve uma expansão do número de grandes e médias empresas nesse período, então muitas empresas migraram da categoria de micro e pequenas para médias e grandes. Muitas, eu falo, são em torno de 10 a 15 empresas, muitas quando se fala assim, num conjunto de 104. Houve uma evolução também bastante representativa do pessoal ocupado, né? O PO é o pessoal ocupado, e quando a gente fala em pessoal ocupado, a gente está falando de contratos de trabalho firmados, contratos formais de trabalho firmados, de 3.647 pessoas em 2004 para quase 7 mil pessoas diretamente empregadas apenas. Então, essa ressalva, a gente não leva em consideração os impactos indiretos que essas empresas têm na sua cadeia produtiva. Os salários médios e a massa salarial total, que é o somatório dos salários pagos por essas 104 empresas, se elevaram consideravelmente acima do que ocorreu no resto da indústria de transformação. Então, para a gente ter um parâmetro de referência, a gente comparou com o que aconteceu no resto da indústria de transformação e os salários se elevaram consideravelmente acima. Nos slides subsequentes eu deixo um pouco claro, porque uma hipótese que pode levar a isso são 50%, em torno de 50 empresas, firmas industriais, né, que têm atividade econômica principal ligada à indústria de transformação. E aqui o primeiro fato, né, constatação nossa, que eu acho que é muito importante, reside aí grande parte do potencial do setor